Capítulo 151. A guilda Tigre Branco estava rastreando os vilões, mas eles estavam passando por momentos muito difíceis. Vice-mestre da guilda. Perdemos o rastro dos vilões de novo. Mio franziu a testa para o relatório. É isso mesmo? A área ao redor da prisão Gizen Potion era cercada por florestas e montanhas extremamente exuberantes. Por 2 dias, a guilda estava procurando as rotas prováveis que os vilões poderiam ter tomado, seguindo o rio Anta e vasculhando as encostas das montanhas de Bojangsan, Bulmusan, Eugjianga e assim por diante. Os resultados eram sempre os mesmos. As equipes B e C relataram que também perderam o controle dos vilões. De novo? Entendo, Mio assentiu, olhando para uma encosta de montanha iluminada pela luz do sol brilhante em consternação. Uma brisa fresca se movia ao longo dela. Eles estavam nas profundezas de uma floresta densa. Era um lugar perfeito para vilões se esconderem, mas eles não estavam em lugar nenhum. Mio compilou todas as pistas que encontrou até agora. Os vilões se espalharam em um certo ponto depois de saírem da prisão Gizan. No começo, ela presumiu que eles tinham brigado um com o outro assim que escaparam, se dividindo em vários grupos. Era o cenário mais provável, falando realisticamente. O objetivo da fuga tinha sido a única coisa que os unia, afinal. Van Dong-suk, seu líder, era apenas um vilão de classificação C, e era improvável que ele pudesse manter o controle deles indefinidamente. Mas para eles se dispersarem e desaparecerem de repente, sem que nenhum deles fosse encontrado. Isso é realmente uma coincidência? Não pode ser. Mio sentiu um propósito especial em seus movimentos, e isso só podia significar uma coisa. Parece que eles não se separaram como pensávamos. Eles devem ter concordado em se encontrar novamente em outro lugar após a separação, disse ela. Um membro da guilda assentiu com um olhar sério. Eu concordo. Por mais difícil que seja de acreditar, parece que todos os 500 vilões estão se movendo com um propósito unificado em mente. Não sei o que eles querem, mas a razão mais provável é... Van Dong-soo me interrompeu, e o membro da guilda ficou em silêncio. Essa foi uma resposta natural. Se um vilão de rank S estava envolvido, esse era um caso muito sério mesmo. Mio suspirou baixinho e continuou. Então, está se tornando cada vez mais provável que Van Dong-soo esteja envolvido neste incidente. Disseram-me que Sung Surro disse que tal resultado é improvável. Sim, ele fez, Mio murmurou, considerando a informação que Surro lhe dera. Van Dong-suk e Van Dong-soo não são realmente próximos. Surro soube dessa verdade quando conheceu Taeshik. Em troca, Mio compartilhou as rotas que sua guilda estava procurando no momento. Como resultado, Surro excluiu essas regiões e começou a rastrear com Grey em outros lugares. Eles estavam cooperando como haviam combinado, compartilhando informações no processo. Mio ficou muito aliviada com a informação de Surro. Taeshik, um caçador de recompensas profissional, só a compartilhou com Surro, o que falou de seu grande valor. A maior razão pela qual outros caçadores não estavam dispostos a se envolver na captura dos vilões fugitivos era a possibilidade de que Van Dong-soo pudesse estar envolvido. Talvez essa informação esteja errada, disse o membro da guilda. Ou melhor, mesmo que os irmãos estejam em desacordo, talvez Van Dong-soo não queira que seu irmão morra de qualquer maneira. Porque eles são família, é isso. Mio disse, parecendo preocupada. O próprio resultado que ela esperava parecia cada vez mais provável de ser verdade. Um caçador de rank S era um desastre natural em termos do dano que eles poderiam infligir. Van Dong-soo não era um homem com quem os membros da guilda Tigre Branco designados para esse assunto pudessem lidar. Poderíamos machucá-lo, é claro, se encenássemos um ataque total, mas... eles teriam que arriscar suas vidas para fazer isso, talvez até mesmo a aniquilação total. Apenas outros ranks S podem realmente lutar contra um caçador de rank S. Mio concluiu seus pensamentos e chegou a uma decisão. Precisaremos pedir ajuda ao meu pai, isto é, ao mestre da guilda. Sim.
Imediatamente. Um membro da guilda contatou imediatamente o escritório do mestre da guilda e uma resposta chegou em breve. Ele virá para Potion o mais rápido que puder. Com a notícia, Mil suspirou de alívio. O mestre da guilda do Tigre Branco, Beck Onho, não estava envolvido desde o início por uma razão muito simples: ele estava ocupado. Não era simplesmente uma questão de quão monetariamente valioso era seu tempo. Caçadores de classificação S eram poucos e distantes entre si, e estavam constantemente ocupados lidando com as dungeons mais perigosas do país. Portanto, tarefas que envolviam trabalho braçal, como esta, geralmente eram tratadas pelo vice-mestre da guilda, Mil. Era a maneira mais eficiente e também a mais eficaz quando se tratava de garantir que os cidadãos estivessem seguros de dungeons e bestas mágicas. Mas o trabalho de campo está feito aqui, pensou Mil. Claro, o tempo que eles gastaram, mesmo sem nenhum resultado para mostrar, não foi em vão. Eles agora podiam excluir todas as regiões que já tinham visitado, o que deixou apenas algumas, incluindo a que estava à frente. Vila Yami. Mil estava levando os membros de sua guilda para uma pequena vila em Potion que ainda não havia sido revistada. Ela percebeu que Suho disse que estaria procurando nessa direção, o que significava que ele provavelmente havia passado por lá. O fato de ele ainda não ter entrado em contato tornava provável que ele não tivesse encontrado nada. Olhando para a vila de longe, parecia muito quieto para que algo estivesse acontecendo lá. Mil sorriu amargamente e ordenou aos seus caçadores: passaremos o mais rápido possível para não deixar os moradores ansiosos. Assim que pisaram na vila, eles a encontraram quieta e pacífica, como esperado. Era apenas uma vila remota. Não havia ninguém nem nas ruas. No entanto, Mil estremeceu e franziu a testa. Ela tinha acabado de notar algo estranho naquele lugar. O que é isso? Os membros da guilda, que eram caçadores de transformação de feras, perceberam a mesma coisa. Vice-mestre da guilda. Algo não está certo aqui. Não consigo detectar nenhuma alma viva aqui. Asterisco, asterisco, asterisco. A guilda do Tigre Branco? No mesmo momento, Suho notou a presença dos membros da guilda. Ele estava no meio da luta e correndo na direção que Bero havia apontado, procurando por Armaka. Mil tinha acabado de entrar na vila com os membros de sua guilda. Suho ficou surpreso ao se aproximar deles, continuando a batalha enquanto avançava. No entanto, uma mensagem do sistema que ele nunca tinha visto antes apareceu de repente na frente dele com um din. Você não pode sair desta dungeon. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de teletransporte. O que é isso? Intrigado, Suho bateu na parede transparente que bloqueava seu caminho. É uma barreira? Algo ainda mais intrigante aconteceu depois disso. Vice-mestre da guilda. Algo não está certo aqui. Não conseguimos sentir ninguém. Talvez. Os membros da guilda conseguiram atravessar a barreira sem problemas. No entanto, eles desapareceram da vista de Suho assim que passaram. O que? Suho os observou, olhos arregalados. Parecia que a parede transparente marcava uma separação de espaços. Ele tentou forçar sua saída, mas recebeu a mesma mensagem novamente. Você não pode sair desta dungeon. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de teletransporte. Bero, percebendo o que estava acontecendo, examinou a barreira com um olhar preocupado. Não me diga. Você sabe algo sobre isso? Suho perguntou. Parece que estamos dentro de uma dungeon de instância. Uma dungeon de instância? Suho perguntou, surpreso. Até onde ele sabia, havia apenas dois tipos de dungeons, dungeons comuns acessadas por um portão e dungeons do tipo campo. Ele nunca tinha ouvido falar de uma dungeon de instância. Deixando de lado a questão de se tal lugar sequer existia, Suho não se lembrava de ter passado por um portão em primeiro lugar. Nós passamos por um portão sem perceber, ele perguntou a Bero. Não é isso.
Dungeons de instância não são substancialmente reais. Havia uma razão diferente para a preocupação de Bero. Dungeons de instância foram desenvolvidas por Candiaru, o ser que projetou o sistema de nivelamento. E seu único propósito, elas só existiam para ajudar Sung Jin-Woo, o receptáculo do Monarca das Sombras, a crescer. A expressão de Surro endureceu. Candiaru os fez? Então como Armakan fez um? Mesmo agora, as mãos enormes de Armakan estavam atacando Surro, que estava preso na vila. Enquanto suas palmas batiam no chão, Surro evitou todos os ataques, seus olhos brilhando. Bem, eu mesmo vou perguntar a ele. Sim. Estamos quase lá, disse Bero. A formiga sombra ajudou a localizar exatamente onde Armakan estava se escondendo. Finalmente, Surro atravessou um prédio que de alguma forma permaneceu intacto apesar da destruição desenfreada. Droga! Você conseguiu me encontrar! Armakan gritou ao encontrar Surro. Ele proferiu um feitiço entre dentes. Mas isso não significa que você pode me matar. Minha feitiçaria já está completa. Ele rapidamente abriu as mãos e liberou seu círculo mágico. Inúmeros espíritos saíram de suas palmas, atacando Surro. Surro não se deixou enganar. Ilusões até o fim, hein? Ele se esquivou, mandando os chifres do vulcano voando para o lado. Autoridade do governante. Raios ofuscantes de luz se cruzaram aleatoriamente, rasgando o espaço. De repente, houve um breve gemido quando um dos chifres do vulcano mergulhou no que parecia ser um espaço vazio. O verdadeiro Armakan lentamente apareceu, a espada tendo perfurado seu corpo enrugado. Se como no mundo, no momento em que Armakan, de quem o círculo mágico dependia, foi atacado, ondas invisíveis ondularam para fora de sua localização. Digo! A mana poluída foi purificada. A mana poluída foi purificada. Os espíritos dos Cavaleiros da Morte que foram maculados por Armakan começaram a ser purificados, não que Armakan pudesse se importar. É esse poder. Não pode ser. Armakan estava olhando para a arma que o empalava, parecendo severamente chocado. Ele não estava simplesmente surpreso que Surro tivesse visto através da ilusão e encontrado seu esconderijo. Em vez disso, ele havia sentido a autoridade do governante no chifre de Vulcano. Se como é que alguém como você pode usar a autoridade do governante? Armakan gritou para Surro, perturbado. Não era uma habilidade simples de levitação. Como o nome indicava, apenas governantes podiam usá-la. Era o símbolo dos anjos nascidos da luz, uma habilidade única que lhes permitia voar. Soldados voadores podiam usar asas para viajar pelo ar, mas governantes podiam voar como quisessem sem elas, e era a autoridade do governante que permitia isso. Então como um mero humano era capaz de usar essa habilidade? Não me diga que um fragmento entrou. Não pode ser. Tendo visto Surro com seus próprios olhos, Armakan tinha certeza, embora Surro não fosse um humano comum, ele estava usando o poder do Monarca das Presas e do Monarca do Corpo de Ferro. Esses poderes eram diametralmente opostos aos dos governantes. Não, espere, Armakan então percebeu algo enorme. Seus olhos lentamente se encheram de terror. Não me diga, um descendente do Monarca das Presas e do Monarca do Corpo de Ferro? Mas deveria ser impossível para alguém continuar os poderes dos monarcas, que nasceram da escuridão, enquanto também usava a autoridade do governante, que vinha da luz. Só poderia haver uma exceção a essa regra. Não pode ser. O Monarca das Sombras. Surro, que havia derrotado os espíritos e os Cavaleiros da Morte ao seu redor e estava correndo em direção a Armakan para dar o golpe final, fez uma pausa. Ele pareceu um pouco preocupado enquanto murmurava, Ugly, você descobriu. Ele se virou para olhar para os Cavaleiros da Morte ao seu redor, deitados de bruços no chão. Não tem jeito, então. O alvo é elegível para extração de sombra. O alvo é elegível para extração de sombra. Inúmeras mensagens flutuavam acima dos Cavaleiros da Morte purificados.
Suo sorriu levemente, parecendo um tanto satisfeito. Levante-se. De repente, incontáveis sombras começaram a surgir ao redor de Armaca enquanto ele observava em choque.